Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Vamos falar sobre alguns assuntos, né? Primeiro assunto aí, a gente vai falar sobre a questão do Lucas Moura e Rodriguinho, né? E vamos falar também de um reforço aí que foi especulado no São Paulo, né? Um reforço argentino que inclusive jogou com o Crespo, né? E vamos falar um pouco sobre o confronto aí das oitavas de final da Copa do Brasil, tá bom? Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like aí pra gente tá falando sobre as notícias do São Paulo, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Como eu disse, né? Lucas Moura e Rodriguinho, né? Tem os retornos aí, né? O Lucas Moura muito provavelmente retorna contra o Vitória, tá? Informação até do André Hernan, que ele deu uma leve cravada nessa informação aí, tá? Mas eu sugiro que tenha cautela, né? Porque a gente nunca sabe como que vai essas questões, né? Depois que o Lucas Moura teve a infiltração feita, parece que ele não sentiu mais dores, né? Então, é muito provável que ele esteja no banco ali e adquira alguns minutos contra o Vitória, né? Da Bahia, né? Ali no Morumbi, nesse próximo sábado, né? Então vamos aguardar aí, tá? E o Rodriguinho já tá recuperado, tá treinando normalmente, tá? Dessa pancada que ele teve no rosto, né? O corte e o quebrou, acho que um ossinho lá do nariz, algo assim do tipo. Então ele já tá de volta, já tá treinando, já tá relacionado pro jogo contra o Atlético Paranaense, vai viajar com a delegação do São Paulo e vai estar apto para jogar. Tá bom? Então, esses são os dois retornos aí, um retorno para contra o Atlético Paranaense e o outro retorno contra o Vitória, né? Também vamos ter o retorno aí também do Ferrarese, né? Que estava suspenso no primeiro jogo do Atlético Paranaense, que foi expulso lá contra o Náutico, né? E agora já está disponível aí para ser relacionado pelo São Paulo aí para esse jogo das oitavas de final, tá bom? Então, com relação aos retornos, são esses por hora, tá bom? Bom, vamos falar aí um pouco desse reforço, né? O reforço que é um lateral que jogou com o Crespo, né? Inclusive informação do Alexander Vieira, né? De alguns outros portais também, o UOL, tudo, comentou sobre isso, né? A verdade é que o São Paulo fez uma leve consulta, né? Mas falou que não interessava, muito por conta, isso é um feeling meu, tá? Ninguém falou, mas eu acho que é pelo modelo de negócio, o São Lourenço não tem a intenção de liberar o jogador, né? Não tá tão convencido de liberar o jogador. Se fosse para liberar o jogador ou sei lá, se o São Paulo quisesse efetuar alguma compra, alguma coisa, aí beleza. Mas teria que ser alguma coisa envolvendo dinheiro, né, para liberação do atleta. Até porque o São Lourenço não tá tão afim de liberar esse lateral, né, que acho que é tríptico, não, algum nome desse assim. Esse jogador jogou com o Hernan Crespo, né, justamente lá no Defesa e Justiça, né, lá naquela campanha de 2020 pro Campeonato Sul-Americano, né, da Sul-Americana. Tá bom? Então, essa informação desse jogador, por hora, não tem nada, não vai vir, tá? E falando desse questão do mercado, eu acredito que se vier, não tenho tanta esperança, mas se vier alguém, vai ser mais pro final da janela, que é aqueles jogadores que não tiveram proposta, aqueles jogadores que estão escanteados, que não vão ter proposta e vão ficar encostados, e aí o São Paulo vai conseguir, sei lá, um empréstimo, algo assim do tipo, mas vai ser ali na Bacia das Almas. Essa é a minha percepção do mercado do São Paulo nesse momento, até porque o São Paulo não pode estar gastando dinheiro, tá bom? Bom, vamos falar aí um pouco e projetar esse jogo contra o Atlético Paranaense, né? São Paulo e Atlético Paranaense vão jogar nessa quarta-feira aqui, às 7h30 da noite, né? Lá, né? Acho que é Liga Arena, né? O nome da Arena da Baixada lá do Atlético Paranaense, né? E o São Paulo tem retorno aí, como eu já falei, né? Do Rodriguinho, né? Que estava lesionado no último jogo do Brasileirão. Tem o retorno de Ferreirinha também, né? Então tem esses dois jogadores, né? O Ferrares e o Ferreirinha, né? Que eu já falei aqui. E o que acontece, né? Nesse jogo aí, o que eu acredito que vai acontecer, né? A gente tava até batendo um papo num grupo de WhatsApp aí com uns amigos meus. E a gente tava falando sobre qual que é a projeção desse jogo, né? E aí eu tinha comentado que eu acho que tinha que ir com um time misto, tal, pra poupar o time por conta do jogo de sábado, né? Que eu achava que era importante e tal. Mas tem um ponto interessante, né? O São Paulo joga no sábado contra o Vitória e na terça, né? Já na terça, a gente já joga contra o Atlético Nacional. Então, tem um intervalo de poucos dias, a gente vai viajar no domingo e na segunda já tá lá para na terça já jogar. Ou seja, é uma rotina muito pesada. Eu acho que o correto seria ir com o time titular agora contra o Atlético Paranaense e poupar alguns jogadores ali contra o Vitória e depois a gente monta aí o time do Vitória, tá bom? Contra o Vitória. Mas agora, contra o Atlético Paranaense, eu acredito que o Crespo vai com a seguinte escalação, tá? Rafael no gol, Ferrarese, Arbolenda e Alan Franco, né? A dupla de volantes, né? Marcos Antônio
e Bobadilla. E nas alas, né, Enzo, Dias e Cedric, Rodriguinho na meia, e no ataque, Luciano e Ferreirinha. Esse é o time que eu acredito que vai para o confronto contra o Atlético Paranaense, e contra o Vitória seria um time misto. Deixa nos comentários o que vocês fariam. Eu particularmente faria isso, eu estava debatendo com os meninos, e eu acho que essa é a melhor opção, até por conta do desgaste que vai ser para chegar até a Colômbia e jogar o jogo da Libertadores, tem que estar com o pessoal todo inteiro, tá bom? Então, acho que é isso aí, pessoal. A gente passou por todos os pontos. Deixa o seu like, se inscreve aí no canal, se inscreve aí no. Segue a gente lá no Instagram, enfim, nas redes sociais aí. Tá tudo aí o link aí, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Tamo junto e vamos São Paulo.